Mike, muito prazer de estar aqui com a gente no BSV 2026. É uma honra poder representar essa instituição para a gente ter esse papo que a gente vai ter agora. Muito obrigado de novo. É muito bom estar aqui. E para a gente já começar direto ao ponto, a gente tem recebido reports de que a receita da Anthropic mais que triplicou nesse início de ano. E eu imagino que isso é um evento tardio de um movimento muito maior que está acontecendo nos bastidores. Da perspectiva de produto, como que você explica esse super crescimento? Eu acho que finalmente, o ano passado, assim, a história foi um crescimento enorme na área de código, né, de escrever código com esses modelos. Agora que você está vendo aqui, essa mesma, assim, transformação está acontecendo em outras áreas das indústrias, em termos de na escrita, fazer análise, preparar apresentações, fazer planilha, todas essas partes estão finalmente sendo destrancadas. Assim, a tecnologia é a mesma embaixo, né? É o Cloud Code, o Cloud Agent, mas assim, o que está vendo agora é uma expansão muito rápida nas indústrias onde o AI está aparecendo. Super interessante você trazer esse ponto, porque o trending topic em Stanford e Berkeley é Cloud Code. Eu imagino que o Cloud Code desbloqueou a possibilidade para aqueles que não tinham acesso a conhecimento de programação construírem praticamente qualquer coisa. E uma vez que você é capaz de construir praticamente qualquer coisa, como que você define o que vale a pena ser construído? Eu acho que o que está acontecendo agora é que as coisas que sempre eram importantes agora estão ficando ainda mais importantes. Você entende o seu mercado, você entende o seu usuário, você está criando uma coisa, você bolou uma ideia que não tem, assim, um aplicativo que está fazendo exatamente isso de uma maneira parecida. Assim, a realidade é que a parte do código nunca era a coisa mais interessante para a maioria das empresas, mas muitas vezes era o que limitava a pessoa que tinha a ideia ou entendia o mercado, mas daí teria que contratar o programador ou contratar a agência. Então, para mim, assim, ficou ainda mais em foco as partes que realmente importam na área de produto. Entender o usuário, perseguir, assim, inovação, aprender rapidamente em termos de a primeira versão deu certo? Não? Ok, eu vou aprender e fazer mais uma versão. Então, e o Cloud Code, que, assim, para mim, deslancha muitas dessas empresas que não teriam existido se não existisse. E uma vez que a gente está dentro desse termo Cloud Code, o que explica, cara, esse hype todo, esse frenesi que a gente está vendo com Cloud Code, Cloud Skills, os plugins, enfim, todas essas features e também a velocidade com que vocês estão liberando novas features. Eu vi um dado de que em 2 meses vocês fizeram 52 releases, quase um por dia. O que está por trás desse movimento? Acho que parte é o próprio Cloud Code acelerando a Anthropic. Então a gente tem agora, assim, como a primeira empresa que adotou o Cloud Code, agora a gente tem quase 1 ano e pouco de experiência em termos de como ele pode acelerar nosso próprio desenvolvimento. Isso agora a gente está vendo em outras empresas que agora já estão ficando mais assim, familiares com a tecnologia. Então isso eu acho que explica a segunda parte. Mas em termos do hype ou da atenção, acho que uma conversa que eu tive recentemente para mim ilustrou. Uma pessoa falou, vocês estão falando IA, tudo isso, para eles é muito mais simples do que isso. Os computadores finalmente fazem o que eu quero que eles façam. Então, uma coisa que, assim, para uma pessoa que não era técnica, você tinha uma meta, você que chegava lá e daí, não, deu um erro, agora não sei resolver, vou tentar ir no Google, não sei se vai resolver. É uma coisa que agora o Cloud Code e o Cowork tem essa capacidade de ser agêntico, né, que você não faz só a primeira etapa, que ele consegue ir resolvendo com várias etapas. Para mim, isso é o que, assim, fechou essa enorme distância entre eu tenho uma ideia, eu sei o que eu quero fazer e o computador me deu um erro, ele me impediu de fazer o que eu queria fazer. E você consegue estimar hoje quantos % do código dentro do Anthropic vocês estão conseguindo já gerar com o Cloud Code? Hoje em dia está aproximando 100%, porque em termos das equipes, eles passam o dia inteiro em Cloud Code. A gente está bem focado na área agora da verificação, em termos, o Cloud Code fez uma mudança no seu aplicativo, como você verifica que foi correta, que assim, se foi uma parte da interface que ficou bonito, tudo isso, para acelerar ainda mais, assim, minimizar quantas vezes o humano precisa ficar lá verificando o que aconteceu. Mas hoje está aproximando 100%. E você falando isso, não dá para a gente não pensar nessa pergunta. Qual que é o valor do engenheiro nesse momento que a gente está vivendo, onde quase 100% do código consegue ser gerado por uma aplicação? Assim, o Cloud Code ainda não sabe assim, qual a maior prioridade de que ele vai fazer agora a próxima vez, e ainda tem muito trabalho do engenheiro de ser o guia em termos de, ok, vamos olhar nessa parte, vamos focar nesse projeto agora, vamos bolar essa ideia, eu tenho 3 ideias, vamos fazer isso em paralelo. Então, muda muito mais,
tenho conversado bastante com os engenheiros na Anthropic, que o trabalho deles foi de, assim, um individual, escrevendo código, muito mais de um gerente de agentes, agora, em vez de pessoas. E nem todos gostam, tem uns que falam, pô, mas eu preferia mesmo o código, mas outros falam, nossa, agora eu sinto que eu tenho, assim, capacidade limitada de fazer o que eu quero fazer. E eu prometi pro Mike que eu ia fazer 2 perguntas, eu claramente me empolguei aqui, então, só para respeitar seu tempo, eu sei que você tem que subir no palco daqui a pouco. Se você puder dar um conselho à nossa comunidade de brasileiro, de empreendedores, investidores, para quem está no Brasil, construindo um negócio, fazendo o Brasil acontecer nesse momento que a gente está, qual conselho que você daria? Eu acho que uma coisa que essa tecnologia abre, que eu acho muito assim, empolgante, é que você não precisa mais ter um monte de fundraising, um monte de empregados para fazer aquela primeira versão. A primeira versão consegue chegar você só com o Cloud Code, talvez 2 pessoas, uma pessoa só. Então, para mim, isso vai abrir, eu espero que abra uma geração nova de empreendedores brasileiros que possam fazer isso sem ter que esperar para toda a máquina alcançá-los. É mais na iniciativa própria. Mike, não tenho palavras para agradecer, ter o prazer de ter esse papo aqui com você e ter acesso a toda essa qualidade de informação e aos insights de quem está de dentro construindo o futuro de AI. Em nome do BSV, a gente é super grato por ter você aqui e a gente conta com você para os próximos anos. Nossa, meu prazer. Super obrigado. Obrigado.